Olá a todos, hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025, e nosso amigo Scott Ritter está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado, Sr. Subzad. Scott, tivemos a cúpula da OCS na China, e a Índia, na minha opinião, foi o diferencial. Depois de anos, eles participaram desse tipo de encontro. Primeiro de tudo, por que a Índia decidiu participar? Foi por causa das negociações? Por que tivemos o ministro das Relações Exteriores da China indo à Índia antes disso? Parece que eles oficialmente fizeram de tudo, sabe? Facilitaram o processo de tomada de decisão por parte dos indianos. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, antes de tudo, precisamos entender que a Índia é membro da SCO, a Organização de Cooperação de Xangai. Então, por que eles não participariam? Scott, você está conectado ao seu microfone? Parece que o microfone que você está usando não é o mesmo que nós. Podemos usar este aqui. Isso. Ou vamos que por isso esse aqui. Você escolhe. Quem é o primeiro? Sim, era isso que eu pensei. Pode falar. Ok, eu só estava dizendo que há todos os motivos para a Índia estar lá. Por que a Índia não estaria lá? Talvez você queira mudar isso, porque sua voz está subindo e descendo. Eu não sei o que é isso. Eu também não sei o que está acontecendo. Que tal isso? Isso está mais consistente. Sim, bom. Pode continuar, desculpe por isso. Não, veja, a Índia ia participar. A questão é, em que nível de participação e qual seria o resultado? Veja, a Índia e a China vêm tentando reparar as relações há algum tempo. No ano passado, ou há 2 anos, acho, em Kazan, sabe, o Putin reuniu o Modi e o Xi e havia essa promessa de reparar as relações. Mas sabe, eles têm alguns grandes pontos de atrito. E um dos maiores pontos de atrito é a segurança das fronteiras. E isso ainda é um problema. Sabe, as pessoas tendem a esquecer que em 2020, soldados indianos e chineses estavam se matando naquela fronteira. E ainda há altos níveis de tensão até hoje. Também existem preocupações sobre o comércio, a dominação econômica da China na região do Indo-Pacífico e preocupações por parte da Índia de que se eles não desenvolverem a capacidade de resistir à China, acabarão enfraquecidos pela dominação econômica chinesa. Há também preocupações sobre o relacionamento da China com o Paquistão. E acabou de haver uma guerra de tiros entre Índia e Paquistão, na qual o apoio militar chinês ao Paquistão desempenhou um papel fundamental. E acho que a Índia também está preocupada com o aprofundamento das relações entre Rússia e China. A Índia sempre teve a Rússia como um pilar para suas aquisições militares e coisas desse tipo, e agora vê essas relações mais próximas. Então, houve muito ímpeto por parte da Índia para talvez frear um pouco o entusiasmo em se engajar totalmente no BRICS e na SCO, e adotar uma postura mais cautelosa para ver o que o Ocidente poderia oferecer. Mas o que a Índia descobriu é que o Ocidente não oferece nada, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos buscam tratar a Índia como uma propriedade colonial, exigindo que a Índia viole questões críticas de sua soberania quando se trata das escolhas que faz. Por exemplo, em segurança energética, sobre onde obter seu petróleo e gás. Isso foi o ponto crucial, porque não sei se Modi teria ido à China de outra forma. Ele provavelmente teria enviado seu ministro das Relações Exteriores e outros representantes. Mas Modi foi como um sinal claro para os Estados Unidos, para o presidente Trump, de que a Índia não vai ser intimidada pelos Estados Unidos, que impuseram tarifas rigorosas à Índia e sanções secundárias, por assim dizer, por continuar comprando energia russa. E acho que isso representa uma mudança estratégica. Ainda há muitos problemas, mas os indianos, junto com os russos e chineses,
iniciaram um diálogo com o objetivo de superar esses problemas e solidificar a relação. Agora que ela está unida por suas objeções comuns à busca dos Estados Unidos pela hegemonia global, baseada em uma ordem internacional baseada em regras, da qual Rússia e China se afastaram há muito tempo, e agora parece que a Índia também está se afastando. Isso é muito problemático para os Estados Unidos. Isso é algo que pode quebrar a espinha dorsal econômica da América e isolar dramaticamente o país no cenário global. Não vou sentar aqui e dizer que não há chance de os Estados Unidos repararem as relações, mas diria que neste momento, dado o péssimo aconselhamento que Donald Trump está recebendo de seu secretário de Estado, secretário do Tesouro e outros, não parece que o governo Trump tenha nem o desejo, nem as ferramentas necessárias para consertar as relações com a Índia. Vladimir Putin e Xi Jinping certamente têm. E parece que isso vai entrar para a história como um daqueles pontos de decisão estratégica em que os Estados Unidos finalmente empurraram a Índia para fora do muro e para os braços da China e da Rússia. Não é incrível que Donald Trump diga que é tarde demais para a Índia voltar atrás? Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Que é tarde demais para a Índia ter uma relação melhor com os Estados Unidos. Porque veja a situação entre a Rússia e a China. Eles estão em uma parceria que ninguém consegue separar. E eu não sei quanto tempo vai levar para o governo em Washington entender a realidade e a natureza da relação que a Índia tem com a Rússia e a China. Me parece que em um futuro próximo vai ser tarde demais para os Estados Unidos melhorarem isso, assim como aconteceu no caso da China e da Rússia. Se aplicarmos formas tradicionais de pensar a esse problema, não faz sentido algum. Donald Trump está literalmente cometendo suicídio geopolítico neste exato momento, e de forma voluntária. Tão voluntária que faz a gente se perguntar se isso é deliberado ou não. Quero dizer, você e eu sabe, começamos a conversar como se isso fosse um grande erro por parte dos Estados Unidos. Mas veja, eu passei muito tempo coçando a cabeça e pensando, o quê? Por que ele faria isso? É tão descaradamente óbvio. Nebilis Cashworth, Romanis Scorisethel se usa temed in história tintar. E por que eu pensaria isso? Acho que Donald Trump, quando analisamos discursos passados que ele fez, falou sobre como os Estados Unidos estão basicamente sobrecarregados ao redor do mundo. Assumimos o papel de polícia do mundo, nos comprometemos aqui, ali e em todo lugar, e diluímos nossa força. E então você observa, sabe, algumas das políticas fundamentais que ele adotou. Eu acredito que Trump está caminhando para uma fortaleza América, que Trump está realmente tentando se libertar de enredamentos. E de muitas maneiras, incentivar o surgimento de estruturas de poder que criariam um equilíbrio no mundo. Hoje, a ordem internacional baseada em regras simplesmente não funciona. Está desmoronando. É um caos. E se os Estados Unidos continuarem tentando consertar isso, vamos afundar juntos. Isso é como tentar fazer o Titanic flutuar depois de bater no iceberg. É hora de pular do Titanic, entrar no barco de resgate e completar a viagem. Acho que a única coisa que faz sentido para mim é que Donald Trump está realmente empenhado em criar um bloco econômico, América do Norte e Sul, dominado pelo dólar, dominado pelos Estados Unidos. Ter uma Europa fraca e submissa, que estará ligada aos Estados Unidos em termos energéticos e financeiros. O mesmo com o Japão e a Coreia do Sul. E agora o que você fez foi conseguir preservar algum tipo de dominância do dólar que permitirá que o dólar sobreviva, mesmo depois que o resto do mundo, o sul global, abandone o dólar, que é a direção para a qual russos, chineses e indianos estão caminhando. Agora, isso não é algo que Donald Trump possa articular publicamente. Em primeiro lugar, haveria muita oposição a ele. Então ele está usando ativos, e uso ativos entre aspas, como Marco Rubio,
o secretário Scott Bassett e outros, sabe, para criar essa imagem. A América é forte. A América, nós vamos insistir nisso e naquilo. E eles estão assumindo a liderança em sancionar e isolar os Estados Unidos. Enquanto isso, Donald Trump está solidificando a Fortaleza América. Acho que ele está focado em trazer Canadá, México, América Central e do Sul para o seu controle. Um dos seus objetivos estratégicos, acredito, é colocar a Venezuela sob controle americano. Isso é uma quantidade enorme de petróleo. Isso é muito poder. Isso é muita estabilidade a longo prazo. Acho que ele também está buscando quebrar o domínio da China na América do Sul. Não sei como ele vai fazer isso, mas você e eu já conversamos sobre o Brasil no passado e sobre o fato de que existem forças políticas significativas no Brasil que se opõem ao Lula, ao BRICS e afins. Eu acho que a CIA está se divertindo muito agora no Brasil e na América do Sul, jogando seus jogos, recrutando pessoas, alinhando pessoas, minando outras, para gerar instabilidade na região, de modo que os Estados Unidos possam nomear os autocratas que preferem. Não sei se isso vai dar certo, mas é essa a direção que vejo os Estados Unidos tomando, com Marco Rubio liderando o movimento. Quero dizer, por que ele foi nomeado secretário de Estado? Não foi porque ele defende a paz com a Rússia, nem porque é um grande sionista. Ele foi nomeado secretário de Estado porque seu grande foco é a Venezuela e a América do Sul. Essa é a dele, é o projeto dele, é a área de especialidade dele. E agora ele está totalmente envolvido. Não vamos desistir da Groenlândia. Não vamos desistir do Canadá. E Trump acabou de fazer uma proposta ousada aos sul-coreanos para que vendam ou cedam terras aos Estados Unidos para uma base militar, tornando-a solo americano. Não sei onde isso vai dar, mas posso dizer que o futuro econômico da Coreia do Sul e do Japão estará intimamente ligado aos Estados Unidos, porque conseguimos isolá-los do resto do mundo. Eles só têm uma saída. A Europa está quebrada e não terá escolha a não ser se unir sob o controle americano. E essa é a Fortaleza América que vejo se formando. Para que isso aconteça, precisamos resolver o problema indiano. E o que quero dizer com isso é que precisamos cortar laços com a Índia. Não sei se isso está certo. Sou só eu tentando entender o que faz sentido, porque nada mais faz sentido. Nada faz sentido quando ele faz isso. Quero dizer, estamos jogando a Índia nos braços da Rússia e da China. Por quê? Acho que a resposta é clara. Porque a Índia, de muitas maneiras, representaria uma pílula de veneno, ou uma potencial pílula de veneno, para a relação Rússia-China. Porque há muitos problemas entre Índia e China que não vão desaparecer. Essa fronteira é um grande problema. E ao forçar a Índia a mergulhar de cabeça nesse relacionamento, você faz com que eles abracem a Índia. E agora eles têm que lidar com o veneno que é a Índia. A Índia é puro veneno. Há muitos problemas associados à Índia. Sabe, não acho que isso vai acabar sendo o trisal dos céus. Isso vai ser o trisal do inferno. E acho que esse é outro objetivo aqui. Criar problemas para a Rússia e a China. Problemas indiretos. Mais uma vez, a CIA está por trás de tudo isso. É um pensamento e um modelo clássico da CIA. Essa é a única explicação que consigo encontrar. Não vou sentar aqui e dizer que isso é ouro puro e exatamente verdade. Isso é especulação. Mas nada mais faz sentido. Nada faz sentido. Porque você literalmente cortaria a Índia e a incentivaria a pular nos braços da Rússia e da China. Não é porque você quer que esses três deem certo. É porque a Índia é uma pílula venenosa que você está dando para os russos e chineses. E por ter criado uma certa realidade geopolítica, China e Rússia estavam dispostas a abraçar a Índia. Vamos ver onde isso vai dar. Para mim, a história maior é Rússia e China, e a finalização desta guerra. Esse enorme acordo energético que literalmente põe fim, em grande escala, às relações energéticas entre Rússia e Europa. O gás que está sendo enviado para a China deveria ser enviado para a Europa ao longo das próximas décadas. Agora está indo para a China,
A Rússia agora tem uma fonte de renda muito dedicada. Isso é muito estabilizador para a economia russa. E é devastador para a Europa, porque agora garante que o futuro da Europa será comprar energia muito cara. Provavelmente a mesma energia que está sendo extraída da Rússia neste momento, indo para a China. Então os chineses recebem, convertem em gás natural liquefeito, colocam em um grande navio, dão a volta pelo cabo até a Europa e vendem de volta aos europeus por 3 a 5 vezes o preço. Sabe, eu não me importo, foi a própria Europa que se prejudicou nessa. Mas para mim essa é a grande questão. O fato de que eles finalmente, depois de, sabe, a China não querer se envolver. Essa é a estupidez do Trump. Porque a verdade é que por muito tempo, a China hesitou em fechar esse acordo. E a Rússia também. A Rússia tem preocupações com o Extremo Oriente, com a China, com a demografia e com o que vai acontecer à medida que a população chinesa cresce. Eles estão procurando terras, olham para o Extremo Oriente e não há russos nessas terras. Existe muita paranoia em relação a isso. Os chineses também não querem se limitar, se vincular à Rússia e ficar dependentes da energia russa a longo prazo. Eles estavam buscando alternativas. Eles gostam dessa diversidade, dessa segurança energética que vem com a diversidade. Não. Obrigado, Estados Unidos. Obrigado, Donald Trump. China e Rússia agora. Eles foram direto para estamos ligados agora pelos próximos 30 e tantos anos. E essa é a grande história. Essa é a maior história que saiu da SCO, eu acredito, essa relação energética, porque é isso que destrói a Europa. E também, de novo, eu só fico me perguntando por que Trump continua falando sobre pivotar para o Pacífico. Você não vai pivotar para o Pacífico agora, porque não há como enfrentar essa dupla. E eu acho que isso é deliberado, porque não acho que Donald Trump esteja procurando uma guerra contra a China. Acho que ele está tentando se desvincular da China. Acho que ele está tentando criar uma América fortaleza. Acho que a China não está buscando nenhum tipo de conflito militar com os Estados Unidos. Como Xi mencionou no dia da vitória, ele disse que a humanidade, mais uma vez, precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação em que todos ganham ou um jogo de soma zero. O que você achou do desfile na China? Eles mostraram muitas armas, mas não se trata de atacar outros países. Eles estão usando esse tipo de exibição para mostrar que estão preparados para se defender e para proteger o que conquistaram até agora. Sim, o que todo mundo está comentando são os DF-5C que foram exibidos no desfile. Meu Deus, essa é a primeira vez que vemos o DF-5C. Mas já vimos o DF-5, ele existe há muito tempo. É um míssil de combustível líquido muito grande. Não muito bom. Não é muito bom. Sabemos o que ele é, fica guardado em túneis e montanhas, mas precisa ser retirado do túnel, erguido e então abastecido. Leva 2 horas para abastecê-lo. 2 horas. Satélites detectam isso. O tempo de voo de um míssil de contra-ataque é medido em dezenas de minutos. Então, se eles começarem a tirar seus DF-5 e abastecê-los, eles serão destruídos. Então, por que enfatizar o DF-5? Porque é claramente uma arma de dissuasão. Não é uma arma de primeiro ataque, é uma arma de dissuasão. O novo DF-5C tem 12 ogivas a bordo, um míssil grande. Mas os chineses enfatizaram isso. Eles disseram, temos dissuasão nuclear. Eles poderiam ter enfatizado de forma mais direta seus DF-41, que são movidos a combustível sólido. Eles estão sendo implantados e colocados em silos no oeste da China. Esses são potencialmente armas de primeiro ataque. Eles poderiam ter enfatizado esses, mas o que todo mundo está focando são os DF-5, uma arma de dissuasão. O desfile foi claramente uma demonstração de força, mas também acredito que foi uma demonstração de orgulho. Quero dizer, vamos ser totalmente honestos aqui. Você não vence guerras com tropas de desfile.
Quero dizer, elas são bonitas de se ver. Deus, é impressionante. A quantidade de disciplina e treinamento necessária para fazer aquilo. Mas essas não são tropas de combate, são tropas de desfile. Elas passam todo o tempo aprendendo a marchar daquele jeito. Se você aprende a marchar assim, não está aprendendo a lutar. E devemos ter isso em mente quando vemos isso. Agora, isso não significa que a China não tenha tropas capazes de lutar. Tenho certeza de que tem. Tenho certeza de que há tropas lá agora mesmo, enfrentando Taiwan, totalmente capazes de travar uma guerra. Mas não foi isso que foi mostrado. Existe um motivo pelo qual os Estados Unidos não fazem isso. Porque temos pequenos contingentes de tropas cerimoniais. Os fuzileiros navais têm o 8º e o 9º. Você sabe, eles ficam aquartelados em Washington, D.C. Acho que são 3 companhias de fuzileiros navais prontos para desfiles. Muito bons. Eles fazem a equipe de demonstração silenciosa, eles têm uma banda, eles fazem coisas realmente boas. O exército tem, você sabe, o regimento que guarda o túmulo do soldado desconhecido, que também é uma unidade cerimonial. A Marinha, a Guarda Costeira e a Força Aérea também têm unidades cerimoniais. E elas são usadas em funerais e grandes eventos. Mas não temos uma divisão de soldados prontos para desfiles. Porque, posso falar pelo Corpo de Fuzileiros Navais, estamos ocupados demais aprendendo a travar guerras. Estamos ocupados demais descobrindo como matar pessoas, não como marchar e parecer impecáveis. Sabemos marchar, mas não é isso que fazemos. Então, sabe, qualquer pessoa militar olha para os chineses e pensa, muito bom. Quero dizer, a mesma coisa com os russos no dia da vitória. Impressionante pra caramba. Impressionante pra caramba. Mas sabe, o que você realmente quer ver são os soldados de combate e como eles se saem no campo. Esse é o verdadeiro critério. E o que a China fez foi dar um show e tanto. E eles têm todo o direito. É o 80º aniversário da derrota do Japão Imperial. E é importante para a China, a Rússia e a Coreia do Norte terem um desfile como esse. Porque vivemos numa época em que o Ocidente está reinventando a história, onde já vimos, na celebração do 80º Dia da Vitória, Donald Trump e outros tentando indicar que não foi a União Soviética que derrotou a Alemanha nazista, mas sim os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. E a União Soviética estava meio que lá. Mas eles não teriam conseguido sem a gente. Nós éramos os melhores. Sabe, é absurdo. Mesma coisa com a derrota do Japão. Sim, quero dizer, venho de uma tradição do Corpo de Fuzileiros Navais. Nós, sabe, ganhamos experiência nas campanhas de saltos entre ilhas. Quero dizer, Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima, Okinawa, Peleliu, Saipan, Guam e por aí vai. Essas foram as batalhas que deram reputação ao Corpo de Fuzileiros Navais. Mas sabe, em termos de escopo e escala do que os russos ou soviéticos estavam fazendo com os alemães, eram batalhas pequenas, ilhotas minúsculas. Combates intensos, sangrentos, importantes para avançar nossa capacidade aérea, capacidade de projeção aérea. Iwo Jima foi capturada porque precisávamos de um campo de pouso para os bombardeiros retornarem do Japão, que de outra forma teriam se perdido no Pacífico. Houve uma guerra naval no Pacífico. E mesmo assim, quando terminou, a maior parte do poder de combate do Japão ainda não havia sido engajada. Quero dizer, o exército de Kwantung, operando na Manchúria e na Coreia, mais de 1 milhão de homens. As forças japonesas que continuavam lutando na China, no Sudeste Asiático ocupado, milhões de homens que ainda não haviam sido engajados. E foi a China que quebrou a espinha das forças japonesas na China continental. Foi a intervenção dramática dos russos em agosto de 1945 que destruiu o exército de Kwantung, quebrou sua espinha. E no fim das contas, isso combinado com as 2 bombas atômicas, fez o Japão dizer, ok, acabou para nós. Sim, os Estados Unidos deveriam ter estado naquela cerimônia. Quero dizer, deveríamos ter estado lá. Deveríamos ter estado em Moscou, porque realmente desempenhamos um papel nesta guerra. Um papel importante, um papel crucial. Fomos um dos grandes aliados. Fomos a forja da democracia.
Nosso programa de empréstimo e arrendamento ajudou a manter os soviéticos na luta. Estávamos ajudando os chineses com a Rota do Hump, transportando aeronaves e equipamentos sobre o Himalaia para manter as forças chinesas apoiadas logisticamente. Tivemos os tigres voadores, os homens de Chennault, atuando em operações aéreas contra os japoneses. E claro, ao que fizemos depois de Pearl Harbor, a enorme campanha em que construímos essa marinha gigantesca e fomos conquistar o Pacífico. Deveríamos ter estado lá porque realmente desempenhamos um papel muito importante nessa vitória. E deveríamos ter estado lá para honrar o papel desempenhado pelos chineses, russos e norte-coreanos. Quero dizer, é preciso respeitar sua história, é preciso respeitar a totalidade da história, e tudo precisa ter um equilíbrio. E o que Donald Trump fez é vergonhoso. Vergonhoso fingir que vencemos a Guerra do Pacífico, que não houve papel dos chineses, que os chineses devem sua liberdade a nós. Sério, Donald? Você sabe, a grande maioria do nosso apoio, acho que quase a totalidade, foi para os chineses nacionalistas, que também estavam lutando contra os comunistas ao mesmo tempo. Foram os comunistas que expulsaram os nacionalistas no final dos anos 40. Então, os comunistas chineses não nos devem nada, quero dizer, exceto indiretamente. Precisamos aprender nossa história aqui. Temos que ser respeitosos com a história. Não reconhecemos o papel desempenhado pelos russos, que perderam centenas de milhares de homens para quebrar a espinha dorsal do exército japonês. O que teria acontecido se a Rússia não tivesse entrado? O que teria acontecido se o Japão tivesse retirado essas forças para as ilhas domésticas e feito os Estados Unidos entrarem e expulsá-los à ponta de baioneta? Quantas vidas americanas teriam sido perdidas fazendo isso? É a mesma coisa. Não respeitamos o que os soviéticos fizeram na Europa e não respeitamos o que os soviéticos, os chineses e os norte-coreanos fizeram no Pacífico. Estamos focados apenas em nós mesmos e, de certa forma, desonramos o sacrifício dos americanos que morreram lutando contra os japoneses e contra os alemães, porque não acho que exista um só deles que gostaria de ver seu papel diminuído ou exagerado. O que eles fizeram foi fantástico, foi heróico, foi essencial para a vitória, e isso deve ser reconhecido como tal. Mas ninguém quer receber crédito por algo que não fez. Ninguém quer isso. Agora, as pessoas querem, sabe, se você vai receber crédito, que seja pelo que você fez. E o que fizemos foi muito. O que fizemos foi suficiente. O que fizemos foi ajudar a criar as condições para a vitória. Mas não há ninguém que queira receber glória que pertence a outros. E devemos reconhecer, quero dizer, os americanos não entendem o que estava acontecendo. Estamos focados em Guadalcanal. Por que não? Foi uma batalha importante. Mas enquanto a Batalha de Guadalcanal acontecia, estávamos cientes das grandes batalhas terrestres sendo travadas na China continental, das grandes batalhas terrestres sendo travadas no Sudeste Asiático. Quero dizer, alguns americanos têm um conhecimento periférico dos Merrill's Marauders. E você sabe, da guerra entre japoneses e britânicos, na fronteira da Índia, na Birmânia. Mas não muito. Não damos muita atenção a isso. Estamos ocupados demais, nos preocupando com essas batalhas relativamente pequenas sendo travadas nessas ilhas pelo Pacífico. Você sabe, estamos cientes da ofensiva russa que quebrou as costas do exército japonês? Sabe as batalhas de Khalkhin Gol e outras batalhas que foram travadas? Sabe a captura de Port Arthur? Quero dizer, os russos perderam centenas de milhares de homens nessas lutas. Centenas de milhares. Isso não foi pouca coisa. Foi uma guerra terrestre em grande escala. E sabe, simplesmente ignoramos isso. Somos totalmente ignorantes quanto ao papel desempenhado por nossos aliados na derrota estratégica da Alemanha nazista e do Japão imperial. Scott, aqui está o que Donald Trump disse sobre o desfile militar da China. Scott, here is what Donald Trump said about the China's military parade. Achei que foi uma cerimônia bonita. Achei que foi muito, muito impressionante.
Mas entendi o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquilo e eles esperavam que eu estivesse assistindo. E eu estava assistindo. Meu relacionamento com todos eles é muito bom. Vamos descobrir quão bom é nas próximas 1 ou 2 semanas. Acho que ajudamos muito a China, como você sabe, quando eles falam sobre liberdade. E eu não acredito que, e talvez eu esteja errado, espero estar errado, mas eu não acredito que a América, que os Estados Unidos, tenham sido reconhecidos por ajudar a China a conquistar sua liberdade. Talvez tenha sido apenas um truque. Quero dizer, fiquei muito surpreso. Assisti ao discurso ontem à noite. O presidente Xi é meu amigo. Mas achei que os Estados Unidos deveriam ter sido mencionados ontem à noite durante aquele discurso, porque ajudamos muito a China. Scott, what's so amazing about Donald Trump that Sabe, Scott, o que é tão impressionante sobre Donald Trump é que ele literalmente diz o que sente sobre o que está acontecendo. Por outro lado, para mim, é irrealista colocar toda a culpa na administração anterior, na administração Biden, pelo que está acontecendo com a Rússia, China e Índia. Porque isso não ajuda se você focar no que não pode mudar. A administração Biden acabou. Não existe administração Biden em Washington. O que você faria? Qual seria a política da administração Trump em relação à Rússia e à China? Você não vê Donald Trump abordando isso. Toda vez que ele fala sobre a Ucrânia, ele fala sobre a administração Biden e a catástrofe que eles causaram na Ucrânia. Quando esse tipo de mudança chega a Washington, a responsabilidade agora é sua, Donald Trump, não de Joe Biden. E você é o presidente dos Estados Unidos. Lembre-se, ele está em seu segundo mandato como presidente. Seu primeiro mandato foi antes de Joe Biden. E as pessoas precisam começar a analisar mais de perto a política externa de Donald Trump durante sua primeira administração e as decisões que foram tomadas em relação à Rússia, China e Índia, porque Donald Trump é singularmente responsável pelo mundo como ele está hoje. Ele iniciou um processo que Joe Biden herdou. Joe Biden não se desviou dos objetivos e metas de política externa de Donald Trump de forma substancial. A política em relação à Ucrânia foi uma continuação da postura muito agressiva que Donald Trump havia adotado. Essa ideia de que não teria havido guerra se ele fosse presidente é absurda. Teria havido guerra. Esta guerra era inevitável, porque Donald Trump foi incapaz de fazer as concessões necessárias para evitar uma guerra. E essa guerra teria acontecido de qualquer forma. É apenas conveniente para ele agora colocar toda a culpa em Joe Biden. Mas não foi Joe Biden quem colocou 20 bases da CIA na Ucrânia entre 2017 e 2021, quando Donald Trump deixou o cargo. Não foi Joe Biden quem adotou políticas muito agressivas contra a China, políticas de guerra comercial, políticas sobre Taiwan que afastaram ainda mais a China. Joe Biden simplesmente continuou essas políticas. Não foi Joe Biden quem afastou a Índia, foi Donald Trump, ao se opor à venda de equipamentos militares russos, entre outras coisas. Então Donald Trump vive em um mundo de faz de conta, quero dizer, em uma terra de fantasia criada por ele mesmo. Sabe, eu acho que a diferença entre antes e agora é que hoje ele tem uma visão de mundo que está pronto para implementar de forma agressiva. Acho que no primeiro mandato ele tinha conceitos vagos, mas realmente não sabia o que queria alcançar ou como pretendia fazer isso. Mas o tempo que ele teve entre o primeiro e o segundo mandato, observando Joe Biden, permitiu que ele desenvolvesse uma visão que acredito que ele está tentando implementar hoje. Mas para fazer isso, ele precisa se distanciar das políticas do passado. E ele faz isso usando Joe Biden como um veículo conveniente, culpando tudo em Joe Biden. Mas a verdade é que quase todos os problemas que Donald Trump enfrenta hoje são problemas que foram criados por Donald Trump em seu primeiro mandato. Acho que uma das principais coisas que você mencionou sobre essa cúpula foram esses 2 gasodutos. O segundo é o Força da Sibéria 2, que deve entrar em operação, acredito, até 2030.
Em 5 anos eles vão tê-lo, e estão discutindo isso, como sabemos. Mas quanta pressão isso pode trazer para a Europa no futuro e para as políticas europeias? Nenhuma pressão está sendo exercida sobre a Europa por causa disso. Porque, para haver pressão, é preciso ter algo sobre o que pressionar. Um relacionamento, um status. Qual é o status entre a Europa e a Rússia hoje? What is the status between Europe and Russia today? Europe continues to view Russia as the boogeyman and use them as a A Europa continua vendo a Rússia como o bicho-papão e a utiliza como justificativa para políticas que estão causando a destruição econômica e o isolamento geopolítico da própria Europa. A Rússia se desvinculou da Europa. Ela não precisa da Europa. Em muitos aspectos, ela não quer a Europa. Não tem nenhum desejo pela Europa. Então isso é uma declaração de finalização. Basicamente, aquele gás era para ser desenvolvido para a Europa. Essa era a fonte de segurança energética de longo prazo da Europa. Agora está indo para a China, e não há como voltar atrás nisso. É isso. O país que eu gostaria de ser é a Mongólia. Quero dizer, apenas cuidando da própria vida, sendo bom, e de repente dizem, aliás, vamos passar um gasoduto pelo seu território, e vocês vão receber de presente vários bilhões de dólares por ano, praticamente de graça. Aproveitem. A Mongólia responde, sério, que tal 2 gasodutos? A Mongólia. Eles são os que dizem, como assim? Ganhamos na Lala, então bom para a Mongólia. We won the lottery. So good for Mongolia. Isso que sim é o grocery. Ukraine has lost. Oh, totally. They're idiots. Totalmente. Eles são idiotas. A conivência entre ucranianos e europeus na idiotice é algo sem precedentes na história moderna. Literalmente, se você pudesse voltar no tempo para 2020 e escrever um artigo dizendo liste as 10 coisas que, se fossem feitas, trariam a destruição total da Europa e da Ucrânia, eles fizeram todas. E ainda acrescentaram várias outras só para garantir. Rara é de quatro embraces o tua forçang, o fizeres isso. Scott, houve uma reunião, houve uma apresentação na Rússia, e Gerasimov, ele apresentou, olhem para a parede e o novo mapa que eles estão mostrando. Você acha que eles estão levando isso a sério? Ou é só, não sei, que eles queriam gerar alguma notícia com isso? Quão sério é o conceito de ter uma faixa de Odessa até Nikolaev subindo até Kharkov, fazendo parte da Rússia na mente do governo russo, da administração russa, da administração Putin? Let me put it this way. Deixe-me colocar desta forma. Tendo estudado a Rússia, o exército e a presidência russa nos últimos 25 anos ou mais, posso dizer que as forças armadas russas não fariam isso por vontade própria. Ou seja, se Gerasimov simplesmente acordasse um dia e dissesse, vão em frente, façam esse mapa, coloquem na parede para que o mundo inteiro veja, haveria consequências. Se ele pegasse a presidência de surpresa, Gerasimov provavelmente perderia o emprego. E todos os envolvidos nessa decisão realmente ruim também. Então acredito que o aparecimento desse mapa onde apareceu foi um ato deliberado, coordenado com a presidência russa e está enviando um sinal claro. Você sabe, a Rússia já vem dizendo há algum tempo. E eles avisaram os ucranianos em junho deste ano. Aceitem a proposta de Vladimir Putin, que basicamente era o comunicado de Istambul atualizado para refletir as realidades atuais. Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk farão parte da Rússia para sempre. E podemos pôr fim a esta guerra, e todos os outros territórios ficarão com vocês. Sim, haveria zonas de amortecimento. Teria que haver zonas de amortecimento. Mas no final, uma vez resolvidos os aspectos militares do conflito e havendo estabilidade política, essas zonas de amortecimento desapareceriam. Mas o conceito é que as zonas de amortecimento existem por um motivo. Os russos disseram que precisam empurrar as forças ucranianas de volta de forma que não ameacem a infraestrutura crítica russa. Odessa e Mykolaiv foram transformadas em bases de lançamento para recursos militares ucranianos usados para atacar a Crimeia, Krasnodar e o sul da Rússia.
Acho que o que estamos vendo aqui é um reflexo da realidade. Quando esse conflito terminar, antes de tudo, não importa o que aconteça, quando esse conflito terminar, Odessa e Mykolaiv estarão ocupadas pelos russos como parte de sua zona de proteção. É assim que vai ser. Mas acho que o que a Rússia está dizendo é, e vocês nunca vão recuperar isso. Porque a Ucrânia, junto com os britânicos e outros, tem usado Odessa para atacar a Crimeia. Agora, não se pode falar em segurança para a Crimeia se Odessa estiver nas mãos de um potencial inimigo. Acho que a Rússia tomou essa decisão. Isso não faz parte da estratégia formal deles, dos objetivos formalmente declarados nesse momento. Mas acho que está claro, com aquele mapa, que quando esta guerra terminar, Odessa e Mykolaiv farão parte da Federação Russa. E esse é simplesmente o preço que a Ucrânia paga por ser estúpida. E se continuarem, acho que outro mapa será produzido. Esse mostrará Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy como parte da Rússia. E se quiserem continuar jogando jogos estúpidos, então os russos podem, avançar para Chernihiv. Onde eles vão parar? Eles vão parar onde precisarem para alcançar seus objetivos. Mas não, acho que isso foi um sinal deliberado por parte da Federação Russa, de forma coordenada, de que Odessa e Mykolaiv farão parte da Rússia quando tudo isso acabar. De certa forma, foi surpreendente que não tenhamos ouvido nada sobre a Ucrânia durante a cúpula, nem após o evento. Parece que, não sei se eles conversaram sobre isso e conseguiram manter o assunto longe da mídia, mas não pareceu que a China quisesse sequer colocar a questão da Ucrânia naquela plataforma. O que você achou disso? Na verdade, acho que isso foi discutido. Por exemplo, Putin e Kim Jong-un falaram sobre o envolvimento norte-coreano em Kursk. E Kim Jong-un deixou claro que a Coreia do Norte está ao lado da Rússia. Algo do tipo, vocês chamam, nós vamos. Putin falou de forma muito positiva sobre o heroísmo das forças norte-coreanas que lutaram em Kursk. Então, claramente, eles mencionaram isso. Com relação aos chineses, acho que uma das hesitações da China nos últimos anos em assinar o novo acordo Siberian II é o conflito na Ucrânia e a instabilidade gerada por esse conflito. Acho que assinar esse acordo é a maior declaração que a China pode fazer de que está totalmente ao lado da Rússia. Não há mais obstáculos. Estamos totalmente comprometidos. E eles não teriam feito isso sem a Rússia dizer a eles quais são seus objetivos. Você não entra em um relacionamento estratégico dessa magnitude e escala sem saber qual é a intenção da Rússia em relação à Europa e aos Estados Unidos. Então não tenho dúvidas de que Putin e Xi tiveram uma conversa muito longa sobre o que a Rússia vai ganhar, incluindo aquele novo mapa sofisticado. Quero dizer, a Rússia disse, aliás, Odessa, e os chineses responderam, ok, você tem que fazer o que tem que fazer, estamos do seu lado. E para provar que estamos do seu lado, aqui está aquele acordo de energia de 30 anos, assinado, selado, entregue, pronto. Não se preocupe com isso. Não estamos mais segurando isso, tentando usar como moeda de troca para que você tenha um bom relacionamento com Zelensky. Está tudo por escrito. Então acho que o conflito ucraniano foi o ponto central. Eles não precisam gritar isso, mas é tão óbvio o que aconteceu aqui, para todo mundo. A China está totalmente do lado da Rússia nesse conflito. A Coreia do Norte está totalmente do lado da Rússia nesse conflito. E ouso dizer, porque os russos gostam de lidar com as coisas em termos de responsabilidades e obrigações recíprocas, a Rússia está totalmente com a China em relação a Taiwan, se chegar o momento disso acontecer. Então, sim, isso é um enorme erro tático ou estratégico do Ocidente ao permitir isso. Novamente, se eu estivesse aconselhando Donald Trump, não estou, mas se estivesse, eu teria dito, você precisa ir a Moscou em maio e precisa ir a Pequim em setembro. Apenas marque presença, apareça, faça um discurso. Porque eles terão que recebê-lo e ouvi-lo, e você vai alterar qualquer acordo estratégico que eles estejam tentando fechar.
Você será uma força de perturbação. Sabe, se você quiser criar uma divisão entre a Rússia e a China, apareça em Moscou no dia do trabalho, porque agora Putin terá que prestar atenção em você em detrimento da atenção que estava dando à China. Apareça em Pequim em setembro. Xi tem que prestar atenção em você. Isso significa que ele precisa tirar tempo que estaria gastando com Putin. E ele não vai te provocar assinando acordos nesse momento que te deixariam desconfortável, porque você fez esse grande gesto de ir até Pequim. Em vez disso, ele ficou em casa e fez declarações estúpidas sobre ambos. Simplesmente não é um homem muito inteligente. E ele definitivamente é aconselhado por alguns dos piores assessores da história dos assessores, porque estamos literalmente tornando o trabalho de reaproximação entre Rússia, China e Índia a coisa mais fácil do mundo. Basicamente, estamos escrevendo um manual para eles. Scott, você acha que a ideia de atacar ou ter algum tipo de conflito militar com a China, algo que ouvimos do chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos no Japão, que disse durante o governo Biden que até 2025 eles teriam algum tipo de conflito com a China, você acha que essa ideia desapareceu de Washington? Ou ainda vamos vê-la, considerando a nova administração, a administração Trump? E antes de você responder, aqui está o que o embaixador dos Estados Unidos na OTAN disse à Fox News. Esses outros países estão tendo que responder. E você sabe, a China, vale notar que a maior parte do equipamento militar que eles exibiram nesse desfile era tecnologia provavelmente roubada dos Estados Unidos ou de nossos aliados. E você sabe, eles não conseguiriam lutar contra os Estados Unidos, mesmo se tentassem. Nós somos a única superpotência mundial, com a maior e mais forte economia. E é isso que precisamos continuar fazendo. E precisamos continuar investindo em nossa defesa e também garantir que continuamos protegendo o sonho americano. Yeah, you get the sense of... Well, let's just make some statements of Bem, vamos apenas declarar alguns fatos aqui. Este é o embaixador americano na OTAN. Ele não tem nenhuma experiência militar. Nenhuma, absolutamente. Se você entregasse um M16 para ele, ele não saberia desmontar, remontar, disparar, etc. Ele foi promotor, acho que em Idaho, talvez no sul de Idaho, onde ganhou fama por prender, sabe, traficantes ou contrabandistas de drogas. Parabéns, bom trabalho para você. E só. Essa é a experiência dele. Ele não sabe nada sobre nada. E agora está na OTAN fazendo declarações estúpidas. Esse é mais um cara que, se eu estivesse aconselhando o presidente, diria para demiti-lo imediatamente, com justa causa, e mandar um recado. Você não deve falar sobre questões importantes de política enquanto eu for presidente, a menos que tenha minha autorização. Você não tem autoridade para ficar aí dizendo coisas estúpidas que nos prejudicam. Esse é um homem que chamou Putin. Ele o xingou antes da cúpula do Alasca. Não lembro qual foi o insulto, mas foi algo profundamente ofensivo. Um embaixador americano que, quando abre a boca, não está falando em nome do secretário de Estado. Embaixadores falam em nome do presidente dos Estados Unidos. Então, é o presidente falando quando ele diz as coisas mais estúpidas. Ele precisa ser demitido imediatamente. Nunca mais deveria trabalhar no governo. Ele deveria estar vendendo carros usados em algum lugar de Idaho, mas nunca deveria ter qualquer responsabilidade ligada à segurança nacional dos Estados Unidos. Porque não só está nos colocando em apuros na Europa e na Ucrânia, não só está tentando minar as políticas do presidente de melhorar as relações com a Rússia, agora ele está dizendo coisas estúpidas sobre a China, coisas totalmente absurdas. A única boa notícia é que a China não poderia se importar menos. Isso é só um idiota careca, sabe? Um cara que raspa a cabeça toda manhã achando que tem o estilo do Telly Savalas, mas tudo que ele tem é estupidez. Sabe, esse cara exala, sabe? Status de imbecil. E eu sei que acabei de insultar todo mundo, porque esses são termos politicamente incorretos, mas não sei o que mais dizer sobre esse cara. É humilhante o que ele fez aqui.
It's humiliating what he's done here. He's a man who knows nothing about the military. Ele é um homem que não sabe nada sobre o meio militar. Nada sobre o meio militar. E ele não tem nenhuma inteligência subjacente para sustentar isso. É puramente ele sentado ali, despejando besteira. Não é como se ele tivesse lido um relatório de inteligência que dissesse: a mais recente tecnologia de mísseis chineses foi roubada da General Dynamics nesta data. Temos motivos para acreditar, ao analisar os projetos, que isso foi incorporado. Ele não sabe nada disso. Ele nunca atuou nesse meio. Ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então ele está ali apenas dizendo coisas estúpidas. E está sendo permitido que ele diga. Isso é o que é frustrante. Não é a primeira vez. Normalmente, antes de um embaixador ir à TV nacional, você sabe, as perguntas que serão feitas ao embaixador são enviadas antes, e então eles preparam as respostas. E essas respostas serão enviadas de volta para o Departamento de Estado, de volta para a Casa Branca, porque novamente o embaixador, quando abre a boca, ou ela, fala como se fosse o presidente. E você sabe, eles precisam ser claros. Acho que esse cara tá só indo, sabe, na Fox News, ou seja lá qual canal colocou no ar, e ele tá fazendo isso só para causar confusão. Não acho que haja qualquer orientação aqui, só acho que ele está lá fazendo isso. Inis hawithin nesse bromad. Esse mesir fop som let's papueth. Isso for. É isso. Anyways, that's it. Mas você vê a possibilidade de haver um conflito militar direto entre os Estados Unidos? Não, porque os profissionais militares são profissionais. Nós não somos suicidas. Podemos receber ordens para nos prepararmos para a guerra, e vamos cumprir. Mas vamos analisar isso um pouco. O Corpo de Fuzileiros Navais, quando Biden se tornou presidente, o novo comandante, chamado Berger, fez uma reestruturação dramática do Corpo de Fuzileiros para tentar posicioná-lo de acordo com as responsabilidades assumidas com a nova Estratégia de Segurança Nacional e as diretrizes do secretário de Defesa. Ele analisou o que o Corpo de Fuzileiros tinha e disse: operamos com sistemas antigos, usando doutrinas antigas, e não conseguimos cumprir nossas responsabilidades. Então ele reestruturou o Corpo de Fuzileiros Navais de uma forma que criasse essas unidades com capacidade marítima, capazes de travar conflitos no Pacífico Sul, nas ilhas, com capacidade de ataque de longo alcance, capacidade de Tomahawk e outros sistemas de mísseis para atacar navios chineses, se mover para cá, para lá e todo esse tipo de coisa. E isso fracassou. Fracassou. Hoje, o Corpo de Fuzileiros Navais está olhando para o que aconteceu e dizendo: não conseguimos realizar isso. Esse é um conceito fracassado. Não funcionou e não vai funcionar. Então, o Corpo de Fuzileiros Navais precisa reavaliar o que fez. A Marinha, eles também precisam analisar algumas coisas. Temos navios que estão mal mantidos. Temos um ritmo operacional e falta de pessoal que resultam em pessoas não qualificadas no comando desses navios. Então eles continuam colidindo com petroleiros, ou colidindo entre si, ou batendo em recifes. Um submarino fez isso há um tempo atrás. Não temos sistemas de armas. Quero dizer, sabe, nosso grande diferencial em projeção de força naval é justamente a capacidade de projetar poder. Temos um número limitado de mísseis. Temos um número limitado de mísseis antibalísticos. Estamos enfrentando os chineses, que têm uma quantidade enorme dessas coisas. Centenas, milhares delas. Eles simplesmente vão nos sobrecarregar, nos saturar. Não conseguimos nos defender. Não temos projeção de poder. Para deslocar forças para Taiwan, durante muito tempo, não tínhamos uma ordem de operações para Taiwan, porque era ilegal fazê-lo. O que foi feito, acredito eu, foi pegar o plano de guerra da Coreia do Sul, que basicamente envolve mover centenas de milhares de tropas para a Coreia do Sul, e simplesmente disseram: vamos fazer certos ajustes para alocar essas tropas para Taiwan. Mas o problema é que não temos um grupo adicional inteiro de forças. Se começarmos a enviar tropas para Taiwan, não poderemos mais defender a Coreia do Sul. Não temos capacidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
E não temos tropas para enviar para Taiwan. Elas não estão designadas para isso. And we don't have the troops to send into Taiwan. They're not earmarked. We don't have, pre-positioned equipment. Nós não temos, sabe, equipamentos pré-posicionados. Reestruturamos nossas forças armadas de tal forma que somos incapazes de reforçar de maneira eficaz. Levaria anos para trazer as unidades da reserva à força total, treiná-las, preparar seus equipamentos. Não temos mais a capacidade de transporte marítimo para isso. Não conseguiríamos fazer tudo de uma vez só. Teríamos que fazer um revezamento em uma guerra contra a marinha chinesa, que tem a capacidade de interditar usando mísseis, aeronaves, navios, submarinos. E então eu acho que, sabe, Pete Hegseth, a única coisa que ele realmente disse na introdução, ele disse que durante seu tempo no Pentágono, ele estava familiarizado com os jogos de guerra que eram realizados todo ano sobre o potencial conflito com a China. About the potential conflict with China. And he said, every year we lost. We can't. E ele disse que todo ano nós perdemos. Não conseguimos vencer os chineses. A situação só piorou. Eu não sei no que estamos gastando dinheiro nas Forças Armadas, mas não estamos investindo em nada que melhore nossa capacidade de combate neste momento. Precisamos de uma reavaliação básica, desde o início, do que queremos que nossas Forças Armadas façam. Temos que ser realistas quanto a isso. Se quisermos lutar no Pacífico, precisamos começar a construir navios, muitos navios. E precisamos dobrar ou triplicar o tamanho do corpo de fuzileiros navais, ou preparar unidades do exército para operações de guerra anfíbia. Temos que pré-posicionar muito equipamento no Pacífico, porque nossa logística vai ser pressionada. Você não quer transportar tudo para lá, então vai precisar envolver a Austrália. É preciso posicionar bases com antecedência, refazer todo o nosso plano de guerra, tudo. Isso vai custar centenas de bilhões, se não trilhões, de dólares. E então você precisa se perguntar por quê. Porque a única maneira de fazer isso é projetando poder em operações militares ofensivas, não defensivas. E talvez nem tenhamos mais capacidade para isso hoje em dia, porque nossa economia não está no topo. E nosso exército, os americanos não querem lutar. Estamos tendo dificuldade para recrutar. Eu sei que houve um aumento desde que Donald Trump entrou, mas quantos desses são realmente aptos para o combate? Porque o outro problema que temos é que os Estados Unidos se tornaram a terra dos corpos gordos. Você viu aqueles soldados chineses? Eu não vi uma barriga saliente em nenhum deles. Ok, aqueles caras estavam em forma. Talvez seja isso que acontece quando se come arroz e frango magro. Não sei. Essa foi a coisa mais racista que eu disse o dia todo, e peço desculpas por isso. Mas o meu ponto é, eles não estão comendo o que a gente come. E seja lá o que eles estejam fazendo em termos de exercício físico, tenho que dizer, participei de muitos desfiles quando estava no Corpo de Fuzileiros Navais. E olha, a gente não conseguia marchar daquele jeito, isso é certeza. A gente se saía bem, mas não daquele jeito. Mas a aptidão física necessária para fazer o que aqueles caras fizeram, a disciplina, a precisão, esses são soldados fisicamente aptos, um monte deles. Não temos pessoas fisicamente aptas nos Estados Unidos hoje em dia. Quero dizer, sim, posso ir à academia e encontrar alguns caras lá levantando peso, mas eles não são aptos. Eles fazem treinamento cruzado. Posso ir à academia de CrossFit e vou encontrar alguns, mas eles não estão aptos para combate. Eles conseguem fazer o treino de CrossFit, mas tire-os dali, coloque de 40 a 55 quilos nas costas deles, faça-os andar por 30 quilômetros e depois obrigue-os a fazer uma evolução de combate. Não há muitas pessoas que conseguem fazer isso. E, no entanto, é isso que é exigido. Não fazemos mais isso. Nós não temos tantos assim. O Corpo de Fuzileiros Navais e algumas unidades do Exército têm pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, nosso Exército virou um bando de caras gordos, mulheres gordas, fora de forma, incapazes de desempenhar qualquer função, sob estresse e em condições de combate. E para fazer metade das coisas que precisaríamos para enfrentar a China de forma eficaz no Pacífico, teríamos que, basicamente, dobrar o tamanho das nossas forças armadas. De onde vamos tirar essas pessoas?
Voluntários? Não. E se conseguíssemos, teríamos que baixar tantos padrões que seria melhor abrir uma sorveteria Baskin-Robbins, sabe? E atrair os gordos dizendo, quanto mais gordo, melhor. Os Estados Unidos têm problemas estruturais sérios que precisamos superar. E eu diria que em vez de gastar todo esse tempo consertando questões militares que não precisam ser consertadas, não precisamos fazer isso. Acredito que precisamos ter a capacidade de nos defender. Acredito que precisamos ter um dos melhores exércitos do mundo. Acredito que temos o dever e a obrigação de criar uma força militar para que qualquer um que tente nos atacar ou ameaçar nossa segurança nacional entenda que estará enfrentando uma força militar muito capaz e que pode muito bem derrotá-los em combate. Quero que o mundo tema as Forças Armadas Americanas, tema atacar os Estados Unidos. Mas não acho que o mundo deva acordar todas as manhãs e ver uma frota americana em suas costas. Esse não é o nosso papel, nem a nossa responsabilidade. Acabei de levar minha esposa ao trabalho esta manhã, e é engraçado. Quando nos aproximamos do local onde ela trabalha, fazemos isso há 25 anos, os mesmos malditos buracos ainda estão lá. Toda vez, quero dizer, eu poderia fechar os olhos e literalmente contar cada um enquanto passo por cima. Um aqui, outro logo à frente, porque eles estão lá. Os mesmos buracos há 25 anos. Eles acabaram de fazer uma reforma completa em uma garagem de estacionamento, e a entrada da garagem está com asfalto novo. Mas aí você chega na rua que leva até a garagem, e são os mesmos buracos. Sim, eles vêm e tapam os buracos todo ano, e puxa vida, não resolveram o problema de verdade, porque logo depois chove, faz gelo, pronto, e o buraco está de volta. O mesmo buraco, está assim em todo lugar. Pontes caindo aos pedaços. Quero dizer, temos partes inteiras da cidade aterrissar no JFK, sair do JFK, é simplesmente uma vergonha nacional. Eu pousei no JFK e você sabe, não as escadas rolantes, aquelas esteiras rolantes, eu costumo, meus joelhos não me incomodam, gosto de andar, então evito usá-las. E essa é a minha opção. Mas elas estão lá para pessoas que ficaram muitas horas em um avião e cujas pernas não aguentam andar. Eu tive recentemente na Suíça, em Zurique. Tudo funciona. Estive em Moscou, tudo funciona. Tudo funciona. Tudo funciona. Estive no JFK, nada funciona. É uma vergonha. E é aqui que o mundo chega à América. É isso que eles veem primeiro. E então eles saem e entram nesse aeroporto que está em obras há quanto tempo? E o trânsito é congestionado, o estacionamento é horrível, leva uma eternidade para entrar e sair. Nada funciona de forma eficiente. Esta é a América. É isso que precisamos consertar. A Amtrak acabou de lançar um trem de alta velocidade. Estamos conectando Boston a Washington, D.C. Como você pode ter um trem de alta velocidade se não há trilhos capazes de suportar esse tipo de tráfego? E não há. Qualquer trem de alta velocidade indo de Nova York para Washington, D.C. precisa passar por Filadélfia. E estou te dizendo agora, se você quiser levantar e comprar um hambúrguer no vagão café da Amtrak, não saia do seu assento enquanto estiver passando por Filadélfia, porque o trem balança de um lado para o outro e você vai ser jogado de um lado para o outro. E isso é a América. Isso é a América em uma grande cidade, em um dos principais corredores norte-sul-leste. É isso que precisamos consertar. É isso que tornaria a América grande novamente. Não projetar poder militar em regiões onde não precisamos projetar poder. Se quisermos salvar Taiwan de uma invasão, então deveríamos trabalhar com os chineses em, sabe, uma política de um país, dois sistemas, para que Taiwan possa manter o máximo possível do que os torna únicos, sem alienar a China continental. É isso que deveríamos estar fazendo, para que possamos manter nosso pé em Taiwan e colocar um pé na China. Transformar essa possibilidade de pacificação em algo que nos dê a capacidade de competir dentro da China. Não, em vez disso estamos falando em gastar centenas de bilhões de dólares para construir uma capacidade militar que não conseguimos construir. Nunca mais vamos igualar os chineses em construção naval. Nunca. Eles estão produzindo navios como você não imagina.
We're not. That's what I would do. Nós não estamos. É isso que eu faria. Consertar a América. Tornar a América grande de novo. Tornar a América grande. Quero dizer, Deus, temos tanto potencial neste país se conseguíssemos apenas fazer isso. Imagine se conseguíssemos realmente colocar nosso sistema educacional nos trilhos, para que em vez de formarmos alunos do ensino médio com nível de compreensão de leitura de quinta série e sem habilidades matemáticas, formássemos pessoas que pudessem ser absorvidas pelas universidades e que fossem capazes de aprimorar seu nível de educação, de modo que fossem um ativo para a força de trabalho ao se formarem e pudéssemos competir com, você sabe, por que precisamos de tantos vistos? Eles sabem o que estão fazendo. Os vistos que as pessoas precisam para entrar, que usamos para trazer indianos, chineses e pessoas com certas habilidades técnicas. Não sou contra isso. Somos a terra da imigração. Por favor, não tenho problema em receber especialmente pessoas altamente qualificadas que querem ser cidadãos americanos. Quanto mais, melhor. Mas por que dependemos disso? Por que não estamos formando essas pessoas aqui? Por que não temos recursos humanos suficientes de cidadãos americanos natos que passaram pelo sistema educacional americano? Em vez disso, estamos produzindo gerações de fracassados que não conseguem se integrar plenamente nisso. E isso leva à degeneração da qualidade da sociedade. Alta criminalidade, drogas, uma sociedade indiferente, pessoas obesas que não poderiam servir ao seu país mesmo se quisessem. Essas são as coisas em que deveríamos focar. Não em tentar construir um exército capaz de enfrentar a China por causa da questão de Taiwan. Totally agree with that. Scott, Concordo totalmente com isso. Scott, antes de encerrarmos, qual foi o benefício para o exército israelense ao matar o primeiro-ministro do Iêmen junto com os membros do seu gabinete? Prime Minister, Qual é o benefício disso para Israel? what is the benefit out of this for Israel? Netanyahu has a template. It's a template that Netanyahu tem um modelo. É um modelo que teve certo sucesso contra o Hezbollah, e ele se referiu a isso quando falou sobre atacar o Irã. Ele chamou de modelo Nasrallah. A ideia é decapitar a liderança, semear o caos e a confusão, e eventualmente o alvo colapsa sob o peso de suas próprias ineficiências e hesitações. Você faz as pessoas terem medo de fazer parte do governo. Eles tentaram isso contra o Irã com um ataque de decapitação, não funcionou. Agora fizeram isso contra os Houthis. Mas veja, eles eliminaram um primeiro-ministro e acho 11 de seus ministros, pessoas responsáveis por esportes e saúde, não exatamente grandes ameaças, mas são substituíveis. Quero dizer, com os Houthis, ele não eliminou o líder ideológico do movimento Houthi. Ele derrubou o governo. O governo pode ser substituído facilmente, rapidamente, e será substituído. Mas esse é o modelo de Nasrallah. O objetivo é quebrar a vontade dos Houthis de continuar lutando, criar dúvidas suficientes nas fileiras dos Houthis para que as pessoas hesitem em continuar lançando mísseis contra Israel. Acho que eles não entendem o Iêmen, não entendem os Houthis e não entendem o fato de que isso não vai quebrá-los. Esse é um povo comprometido com o caminho que escolheu. Eles vão continuar resistindo até que Israel pare com o genocídio em Gaza, permita a entrada de ajuda humanitária e aceite um cessar-fogo. Essa é a realidade. Mas a ideia, basicamente, era replicar o sucesso que tiveram contra o Hezbollah no Líbano. Thank you so Muito obrigado, Scott, por estar conosco amanhã. Bis brunch, bis trais, como sempre. much, as always. No, thanks for having me. Obrigado, desde